Você já deve ter ouvido falar, se você viu o título do vídeo, você já deve ter ouvido falar ou até mesmo já deve ter usado um package ou até ter construído o seu debouncer, né? Mas você sabe bem para que ele foi criado? Você sabe bem os lugares certos para você aplicar ele ou você só aplicou na sua aplicação porque alguém pediu, né? Você sabe o porquê que é útil utilizar ele, porque é importante? Então, assiste esse vídeo até o final que você vai entender. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart e aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre Flutter e Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, já deixa aquele like que eu tenho certeza que você vai gostar. Lá no final, depois se você tira se você não gostou. Bora lá? Então bora. Vamos entender um pouquinho o que seria, né, esse tal desse debouncer, né? Primeiro vamos entender a definição dele, até anotei aqui porque é uma definição um pouco meio... Não é difícil, mas é difícil de falar os termos todos, tá? Debouncer é um termo técnico utilizado na programação de microcontroladores. Em geral, o termo se refere a um circuito ou um algoritmo que filtra os ruídos ou variações aleatórias em um sinal de entrada, garantindo que a saída corresponda a uma única transação. Uma única transição. E em português ele pode ser traduzido para desembouncer, não diz nada, né? Para mim então não diz nada, ou estabilizador de sinal, que faz muito mais sentido. Qual que é a ideia do debouncer? A ideia do debouncer é quando você tem muitas entradas em uma sequência direto e você quer que seja executado somente ao final dessas entradas uma única execução. Então é como se ele ficasse armazenando as informações dentro dele e ao final ele disparasse todas essas chamadas, né, todas essas requisições que chegaram dentro dele para algum lugar. Tá? Então essa aqui é a ideia do debouncer. O que eu vou fazer aqui com vocês? Nós vamos implementá-lo, depois no final eu volto para falar quais são as grandes utilidades dele. Bora lá? Então bora lá. Estamos com a nossa tela aí, tá? Vamos criar aqui um projetinho, tá? Flutter create --projeto debouncer --org br.com.academia do Flutter. Inclusive, a Academia do Flutter está com inscrições abertas, tá bom? E hoje, você deve estar vendo esse vídeo na sexta-feira, eu estou gravando na quinta. No domingo eles encerram as inscrições, a gente já estava com mais de 75% das vagas preenchidas. Isso na quinta. Na sexta não sei te dizer muito bem quantas vagas ainda tem. Então se você não é inscrito, não veio para a Academia do Flutter, sua oportunidade está chegando ao fim, tá bom? Então chama a gente no WhatsApp, vai ter link aqui na descrição se você tiver qualquer dúvida, ou mesmo já entra lá e já entra para a próxima turma, já tem até parcelamento pro Vi, 24 vezes, tá tudo disponível, não tem desculpa para você não entrar, tá bom? Então, bora lá que eu te espero na Academia do Flutter. Bora lá, voltando aqui, então vamos criar o nosso projeto, --org, br com Academia do Flutter, --platforms Android, -e, que é para criar aquele aplicativo empty, branquinho, sem nada, não sei se você viu meu Instagram, tá bom? /debouncer, então vamos criar o nosso debouncer aqui, tá? Legal. Code debouncer. Vamos abrir esse cara no Visual Studio Code. Pronto. Estamos com o nosso carinha aqui. E aí vamos para nossa implementação. Você fala, Raman, já tem coisa pronta lá, já tem... Se eu procurar lá no pub.dev, eu vou achar uns 15 packages que faz isso. Sim, vai achar uns 15 packages que faz isso. Mas é importante que você saiba fazer. Ficar dependendo muito de packages, você pode entrar pelo cano, de verdade, tá? Então vamos implementar aqui. Aqui dentro do nosso lib, vamos criar uma pastinha core. Dentro de core, vamos criar uma pastinha utils. Dentro de utils, nós vamos criar uma pastinha debouncer, um arquivo debouncer.dat. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Dentro aqui da nossa main, eu vou criar na nossa main mesmo, não vou criar nenhuma página em intermediária, tá bom? Vou transformar em um stateful e dentro desse stateful, né, dentro dessa página, nós vamos implementar um códigozinho aqui, tá? Dentro desse cara eu vou colocar aqui uma column, tá? Uma column. Dentro dessa column, vou ter children, vou tirar o const daqui para ele parar de reclamar. Dentro desse children, nós vamos ter um text form field, tá? E embaixo dele nós teremos um text que vai printar algum valor aqui dentro. Beleza. Qual que é a nossa ideia? Debouncer não é um cara
que várias chamadas, né? Ele vai chegar, como a definição falou, uma entrada aleatória de dados e de sinais, né? Que ele fala de sinais, porque ele está falando de microcontroladores, de sinais, e no final ele emite um único sinal, né? Não deixando entrar um monte de dados. O que seria isso no nosso mundo, nosso mundo mobile de programação no geral? Seria o usuário digitar várias letras e eu quero que ele execute um método meu ao final, quando ele parar de digitar. Então ele digitou aqui, sei lá, Rodrigo Raman. Ah, parou de digitar? Agora eu vou emitir alguma coisa. Você viu que eu apertei o R, o O, o D, o R, o I, G e O e eu de uma vez? Então quer dizer que eu ainda sei o que eu quero. Se eu sei o que eu quero, não faz sentido a cada letra que eu passar, ele ficar executando o nosso método, tá? Então a gente vai ver isso aqui, como que isso aqui funcionaria. Vamos criar uma string aqui, tá? Var, vou colocar aqui como que eu vou colocar? Auto, como se fosse um autocomplete, tá? Text igual a vazio. Esse vazio eu vou colocar aqui, autocomplete. Autocomplete. Opa, o dedo gordo. Complete text. Dedo gordo é quando você aperta duas teclas ao mesmo tempo, tá? Só pra quem não é da academia do Flutter, não tá acostumado com esse meu vocabulário rebuscado. Autocomplete, tá bom? E agora aqui no text form field, no onChange dele, eu vou fazer a chamada, que eu vou receber o valor, né? Eu vou chamar o setState, alterando o nosso autocomplete text para o valor, ok? Se eu executar esse código aqui, vou dar um F5 para executar aqui no meu emulador, vai funcionar perfeitamente. Opa, tem um spoilerzinho aqui, deixa eu abrir aqui e sair aqui. Pronto. Tem um spoilerzinho aqui do que a gente vai construir. Então, se eu vier aqui, ele vai executar. Então, a cada tecla que eu digitar, ele vai vir aqui e alterar o nosso autocomplete, nossa variável autocomplete. Até aí, nenhuma novidade, vou deixar até executando, você já vai entender o que eu quero fazer. Mas vamos supor que no metade desse processo, a cada requisição, né, cada letra que ele digitasse, eu fosse no meu back-end buscar alguma informação. Isso ia me gerar um problemão. Por quê? Por dois fatores. Então aqui, ó, se eu digitar aqui, automaticamente ele atualiza a parte de baixo, que é a nossa letra, né, nosso texto. Vou colocar um main axis align aqui só para vocês conseguirem ficar visível, né? Então aqui, ó, digitei Rodrigo Raman. Tudo bem, aqui não tem problema nenhum, porque eu só estou passando do nosso text form field para um texto. Mas, no geral, nós não fazemos isso, né? Nós executamos alguma coisa. Ao final disso aqui, eu quero buscar o meu usuário, por exemplo, pelo nome. Então, eu digitei aqui, Rodrigo Raman. Ele foi lá e executou dentro do nosso back-end uma requisição para cada letra que ele passou aqui. E isso vai fazer você bater 59 milhões de vezes dentro do seu back-end, fazendo com que o seu servidor fique lotado de requisições e possa até derrubar, dependendo da quantidade de pessoas utilizando o seu aplicativo, tá bom? Então esse tipo de coisa nós temos que evitar. Para evitar isso, nós precisamos implementar alguma forma de fazer isso, tá? Então só vou implementar aqui a nossa função void aqui, process autocomplete, onde vai receber uma string que vai ser o nosso text, e eu vou fazer o setState aqui, alterando o nosso autocomplete para o texto pesado, colocando o nosso text aqui, como se ele estivesse completando alguma coisa, tá? Na nossa requisição do onChange aqui, em vez de chamar o setState direto, agora eu vou chamar o nosso process autocomplete, fazendo uma pequena simulação do que seria você chamar um back-end e tudo mais, tá bom? Tenta assimilar a minha ideia aqui. Então toda vez que eu digitar alguma coisa, ele vai lá e vai estar processando o nosso arquivo. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele só passe pela nossa função process autocomplete quando eu parar de digitar. Então a cada letra que eu digitar aqui, eu não quero que ele chame meu método e atualize a minha tela. Eu quero que no final, quando o usuário parar de digitar, aí sim ele faz essa requisição. E é para isso, basicamente, que o debouncer vai executar, ele vai funcionar. Ele vai, a cada letra, ele vai receber essa requisição, mas ele não vai executar nada. Na hora que o usuário parou de digitar, aí sim ele vai fazer essa requisição, tá bom? Nós vamos ver aqui pelo onChange e depois vou implementar com o Text Editing Controller para você ter como padrão aí, se você quiser. Então vamos lá para o nosso debouncer, vamos entender como que a gente implementa ele. Primeiro vamos criar uma classe bem simples aqui, FU class, debouncer, tá? Dentro dela vamos ter dois atributos, um milliseconds
tá? E um outro parâmetro chamado timer, que vai ser o nosso timerzinho aqui, tá? Esse timer é de lá de Dart async, e aí vamos criar um construtor aqui para receber o nosso milliseconds. Dentro desse cara agora nós vamos implementar um método call. Esse método call, ele é para ser uma callable class, tá? Então eu posso utilizar como uma callable class. Se você não sabe o que é isso, infelizmente eu não vou ter tempo para te explicar agora, mas já dá uma pesquisada aí. Vai receber um void callback. Um void callback, que vai ser a nossa função de callback que ele vai executar, tá bom? Então vamos importar o void callback aqui. Dentro dele agora, nós vamos pegar o nosso timer aqui, que eu vou deixar ele como underline, tá? Para ele só ser acessado privado. Underline timer. Se não for nulo, porque ele pode ser nulo, eu vou chamar o cancel. E se ele chegou na linha de baixo aqui, nós vamos chamar o timer, vamos implementar o timer, criando, né, timer com o duration milliseconds de milliseconds, ok? E ao final do nosso timer, né, do nosso temporizador, ele vai chamar o nosso callback. Então o que nós estamos fazendo aqui, tá? Toda vez que eu chamar esse método call, ele vai passar aqui e vai verificar, putz, tem um timer criado? Se tem um timer criado, cancela. Cancela ele que não vai ser mais executado, tá? E cria um outro timer. Então quer dizer o quê? Se eu passar a criar o meu debouncer com 500 milissegundos, a cada letra que eu apertar, ele vai cair aqui dentro desse call. Caindo nesse call, ele vai ver se existe um timer criado. Esse timer tem 500 milissegundos. Como tem um timer criado, às vezes parou do 300 milissegundos. Ele vai cancelar esse timer e criar um novo. Ele vai renovar esse temporizador. Então, a cada chamada do call, nós vamos ter o nosso timer renovado. Então, a gente vai renovar o nosso temporizador, tá bom? Na nossa implementação aqui, nós vamos criar o nosso final. Debouncer é igual a debouncer de 500 milissegundos, tá? Dentro da nossa requisição aqui agora no nosso nosso process, nosso onChange, nós vamos chamar agora o nosso debouncer.call, ou só a chamada dele, tá? Assim, também funciona, ok? Porque ele é uma callable class. E aí, quando encerrar esse timer, quando os 500 milissegundos forem atingidos, você executa essa função aqui. Essa função vai automaticamente chamar o nosso autocomplete. Vamos ver isso aqui funcionando? Vamos lá. Ó. Agora, se eu digitar, ó, veja o que vai acontecer. Ele não vai fazer nada. Texto pesado, vou digitar RODRIGO espaço ARMAN. Parei, aí ele foi a minha execução. Você viu a quantidade de coisa que a gente evitou? Quantidade de requisições a gente evitou para no nosso back-end? E é para exatamente isso, vou até aumentar minha câmera aqui, é para exatamente isso que o debouncer funciona. O debouncer, a ideia dele é você fazer a execução de alguma função somente depois que o usuário parou de digitar. Você pode deixar 500 milissegundos, você pode deixar 200 milissegundos, quanto você acha que seja interessante. 500 milissegundos é legal porque você depende do poder de digitação do seu usuário. Então, todo app em produção, ele tem um tipo de usuário. São aqueles usuários mais jovens, usuários mais velhos, que digitam rápido, digitam devagar. Então você tem que entender e adequar o seu debouncer com o seu usuário, o usuário do seu aplicativo. Então esse tempo você vai adequar dentro do seu projeto. E dentro desse cara, você tem aqui, deixa eu ver só se eu voltei minha câmera mesmo. Cadê vocês? Voltei. Você tem a possibilidade de fazer exatamente isso. Você controla. Então, a cada execução, conforme o usuário digita, quando ele parar, aí sim ele vai fazer a requisição. Quais as vantagens disso? A primeira delas é que você não vai fazer várias requisições desnecessárias para o seu back-end. Se eu fizesse uma requisição com o R, com o O, com o D, com o R, com o I, com o G, com o O, seria muitas requisições desnecessárias. O usuário sabe, eu sei que meu nome é Rodrigo Raman. Não faz sentido eu a cada letrinha eu ir lá no meu back-end tentar buscar. Então, isso você deve
Você deve colocar sempre que você tem alguma requisição que é disparada para o seu back-end quando o usuário digita. E essa é uma função extremamente necessária. Você deve colocar um debouncer, seja ele rápido, demorado, seja como você achar melhor para sair do seu usuário, quando as requisições são feitas por meio de digitação e não por meio de clique. Porque se eu tivesse um botão de clique aqui, não teria problema. Rodrigo Raman, cliquei no buscar, estaria tudo certo. Como a requisição é startada pelo botão, né, pelo o clique da tecla, isso pode gerar um problemão para o seu app e para o seu back-end principalmente. Se você estiver usando o Google Play, por exemplo, sua conta vai estourar e você vai pagar uma nota por conta disso, tá bom? Legal, então isso aqui é basicamente o nosso debouncer, mas você deve estar perguntando, tá bom, Ramon, mas se eu tiver um Text Editing Controller, eu consigo implementar o debouncer? Também consegue implementar o debouncer. Então vamos ver aqui, ó, FU Text Editing Controller, vamos colocar aqui autocomplete EC. Como eu tenho o Text Editing Controller, eu sou obrigado a colocar um dispose, tá? Porque a gente tem que disposar, descartar os recursos, ok? E vamos colocar aqui dentro do nosso Text Editing Controller a nossa controller. Então, autocomplete EC. Vou tirar o onChange daqui e pronto, já estamos com o cara. Agora, como que eu vou recuperar as requisições, né, que ele está sendo chamado a cada clique, né? No init state, eu vou pendurar agora um listener no nosso Text Editing Controller. Então, ec.addListener. Esse listener vai ser executado a cada execução do nosso, cada vez que o usuário interagir com o nosso Text Editing Controller, cada letra que ele clicar. E a cada letra que ele clicar, nós vamos chamar aqui o autocomplete, né, o debouncer do process autocomplete, passando agora o nosso autocomplete ec.text. E pronto, isso aqui é o suficiente para você implementar com o debouncer, né, com um Text Editing Controller. Então aqui, ó, Rodrigo Raman. Pronto, agora tá lá, ó, Rodrigo Raman. Opa, apertei alguma coisa que deu erro aqui. Deixa eu apertar aqui, pronto. Rodrigo Raman. X, S, X, parei. Pronto, agora ele foi. Tá vendo? Então, essa é a estratégia, é dessa forma que você deve implementar os seus autocompletes. Tá bom? Então, se gostou, deixa aquele like. Se você deixou aquele like, mantenha esse like. Se você não deixou, deixa aquele like. Se tem alguma sugestão de vídeo, lembre de mandar aqui nos comentários. Me fala se você já utilizou, se você sabia de verdade como é que funcionava e por que funcionava esse debouncer. Eu gosto de saber de vocês, tá bom? E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não perde tempo. A Academia do Flutter se encerra no domingo e depois não adianta tentar entrar porque você não vai conseguir, somente na próxima turma. Tá bom? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.